Querido em Cristo, eu diria que a graça de Deus é a centralidade da vida cristã. É o ponto nevrálgico de toda discussão teológica. A graça de Deus é indissociável da história. Em todos os períodos da história, a graça esteve presente. Em todas as culturas, em todas as religiões, existem faíscas da graça de Deus. Mas existem alguns aspectos relacionados à graça de Deus que eles são mais do que complexos. Eles são obscuros. E em razão dessa obscuridade, existe uma discussão sem consenso entre o calvinismo e o arminianismo. E nós queremos tentar agora tirar a obscuridade desses aspectos. Eu me refiro às seguintes questões: a graça é resistível ou ela é irresistível? Eu quero que você entre aí neste canal, nesse espaço, e faça um comentário sobre a graça de Deus. Juntos nós vamos construir uma reflexão teológica sobre este tema tão pertinente, né? Que é a graça de Deus, um tema tão edificante, se bem interpretado. Então clica aí no sininho e clica também na palavra inscrever e compartilhe o conteúdo que lá está. E eu vou esperar o seu comentário sobre a graça de Deus. Será de grande importância para mim. Grande importância. Venha comigo ver o que João fala sobre a graça de Deus. No capítulo 1, versículo 16, ele fala assim: e todos nós também somos participantes da plenitude da graça. Ele fala graça sobre graça. Quando ele fala de plenitude da graça, ele fala da sua completude e da sua amplitude. Amplitude e completude. E parte dessa compreensão de que a graça de Deus, partindo dessa compreensão, a gente vai inferir que a graça de Deus, ela é multiforme, ela é multifacetada. Se a graça fosse uniforme, unifacetada, talvez seria restrita a um grupo. Mas João aqui apresenta a graça como fenômeno multiforme, multifacetado. Tem múltiplas formas e múltiplas facetas. A própria graça de Deus na sua vida habilita você para lidar com a diversidade de igrejas, com a pluralidade religiosa, porque a graça é ela tem múltiplas formas, não é uniforme, é multi, não é unifacetada, é multifacetada. Então, a graça de Deus não se restringe a um grupo, não se limita a um grupo. A graça de Deus, ela abrange a todos indistintamente. Indistintamente. Aí, queridos, a graça de Deus, ela é resistível ou é irresistível? Aquele que está na graça pode cair da graça e perder a sua salvação? A salvação, sendo por graça, ela é condicional ou é incondicional? Vamos tentar tirar a obscuridade dessa questão? Quando Paulo escreve à igreja da Galácia, no capítulo 5, versículo 4, veja o ponto, ele é esclarecedor, elucidativo. Ele fala assim: vós que apegai-vos à lei, separado estais de Cristo, e da graça caíste.
Então, acompanhe o meu raciocínio. Veja como trata de um raciocínio silogístico, de um raciocínio lógico. Se Paulo fala, se ele traz essa recomendação, vós que apegados à lei da graça caíste e separado estar de Cristo. Então, obviamente, a graça é resistível. Alguém pode resistir à graça. Ela não é irresistível. Sendo assim, a salvação, ela não é incondicional, ela é condicional. Existe uma condicionalidade para a salvação. Vamos ver isso também na Bíblia. Diz aqui o livro de Atos: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os pecados. Então, queridos, veja aqui a condicionalidade da salvação: conversão, arrependimento e confissão. João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, os que são alcançados pela graça são os arrependidos, são os que confessaram e são os convertidos. Porque se a graça de Deus fosse irresistível, o sacrifício de Cristo seria limitado a um grupo. Aí o amor de Deus seria aquele amor discriminatório. Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Como a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão de Deus, Romanos 3:23, se todos pecaram, obviamente todos carecem de Deus. Todos carecem de Deus. Portanto, a graça de Deus, ela é resistível. Alguém pode cair da graça. Por isso é que Paulo exorta os irmãos a perseverar em vigilância para não cair da graça. É preciso orar em todo o tempo, orar, ser sóbrio, ser lúcido, ser vigilante, porque o vosso adversário está conspirando. Então é preciso ter essa postura de lucidez, de vigilância, para não sucumbir às influências do mundo, às influências do inimigo da graça de Deus. Mas, querido irmão, a graça esteve presente no Antigo Testamento. Outra questão ligada à graça, um tanto que obscura. A graça esteve lá no Antigo Testamento, noutras dispensações. Por exemplo, na dispensação da lei, a salvação não era por lei, era por graça. Mas em quem a graça manifestou? João, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Entendeu? Aí Paulo fala: vós que apegados à lei, da graça caíste, porque a lei tornou-se inoperante, impotente e inoperante. Agora é graça. Diz a Bíblia lá em Gênesis 6:8 que Noé viu graças diante de Deus. A Bíblia diz que durante a peregrinação do povo hebreu, o anjo do Senhor ia adiante do povo, provendo meios para suprir as suas necessidades. Quando a Bíblia fala de o anjo, o artigo aí é definido. Não era um anjo comum, era uma cristofania. E o que é uma cristofania? É uma pré-encarnação de Cristo. Então a graça estava presente no Antigo Testamento. Entendeu? Diz Tito 2:11 que a graça há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. A todos indistintamente. Porque a graça, irmãos, está ligada ao amor de Deus. Está ligada ao amor de Deus. Se Deus tivesse dois grupos, um predestinado para a condenação e outro predestinado para a salvação, antes da fundação do mundo, aí o amor de Deus, que amor seria este? Um amor perverso,
um amor preconceituoso, discriminatório. Mas diz aqui Romanos 3:24, que nós fomos justificados pela graça de Deus e pela redenção de Jesus Cristo. Mas, queridos, eu creio que para a gente compreender melhor a dimensão da graça de Deus, eu creio que a etimologia da palavra vai nos ajudar. A palavra graça, ela vem lá do grego, né? E transliterado para o português, se traduz por imerecimento. Eu disse transliterado porque transliteração é uma coisa e tradução é outra. Transliteração é substituição de caracteres de uma língua para outra. Entendeu? Não é uma tradução. E a palavra caris, transliterado para o português, quer dizer imerecimento. Então, a graça é favor imerecido de Deus, é dom inefável, é generosidade, é bondade de Deus. E vindo de uma raiz hebraica, a palavra graça, ela se traduz, aí já não é transliteração, é tradução, ela se traduz por shed ou recede, que traduzindo para o português quer dizer curvar-se. Curvar-se. Não curvar literalmente, que o sentido aqui é metafórico, mas aí essa palavra curvar-se já traz uma denotação de quê? De alguém que depende de Deus, que curva diante de Deus, no sentido de adorar, de prostrar e de reconhecer que depende somente de Deus. Aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele já está curvado, né? Porque quando ele fala do evangelho da graça, ele fala com uma certa serenidade, com uma certa brandura, uma certa leveza, é isso? Com um certo equilíbrio emocional. E as pessoas percebem que trata-se da graça. Então é fácil você traçar o perfil comportamental e psicológico daquele que foi alcançado pela graça de Deus. Não precisa nem fazer esforço humano, porque a glória de Deus flui naturalmente da vida dele. Querido, que Deus possa fazer você compreender melhor a amplitude e a completude da sua graça. Que você possa falar de graça de Deus, não como falam os hipercalvinistas, com certo ódio, com certa presunção, com arrogância, né, com aversão pelo homem, mas fala da graça de Deus como fala aquele que de fato foi alcançado pela graça. Fale com brandura, né? Fale com leveza, fale com respeito à diversidade religiosa, fale sem imposição, faça exposição da graça de Deus. E com certeza você vai ser de grande bênção. Que Deus nos ajude.